Como eu disse a princípio, existem 2 textos no Novo Testamento que usam a expressão que é traduzida para a nossa língua em português como afeição natural. Esses 2 textos, o primeiro deles está em Romanos capítulo 1. E nós encontramos em Romanos capítulo 1 uma lista. E nessa lista nós percebemos, os irmãos observem aí, nós percebemos o perfil dos homens dos últimos dias. Romanos 1, no versículo 28, até o versículo 31. Vejam o que diz esse texto. E notem bem, há uma lição importante nesse trecho, ou melhor, 2 lições importantes nesse trecho, especialmente no versículo 28. Eu quero destacá-las para os irmãos. Diz assim o texto: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, e aí vem, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é um dos traços dos homens que desprezam o conhecimento de Deus. Como eu disse, existem 2 lições importantes sobre isso no versículo 28. Vejam o versículo 28 com atenção. O versículo 28 diz que isso tudo decorre do desprezo pelo conhecimento de Deus. Quem é capaz de desenvolver essa ausência de afeição natural? Simples. O texto mostra: as pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Se alguém despreza o conhecimento de Deus, essa pessoa pode desenvolver todos esses itens que estão elencados nessa lista de Romanos 1. Meu Deus, mas isso é assustador. Então, o homem não é produto do meio em que ele vive? Ele não se torna assim por causa da sua família, por causa do bairro onde ele nasceu, onde ele viveu? Ele não se torna assim por razões físicas, por causa de alguma herança genética, ou por causa de algum problema hormonal, ou por causa do meio em que ele vive? Essas coisas certamente influenciam em muito no ser humano, é claro. Seríamos loucos se negássemos isso. Mas aqui esse texto mostra que a raiz de tudo é muito mais profunda. Esse texto mostra que essas coisas todas, esses vícios todos, entre eles a ausência de afeição natural, tem uma causa espiritual e teológica. E a causa é a seguinte: esses homens desprezaram o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus surtiu um efeito negativo na formação do seu caráter. O desprezo pelo conhecimento de Deus, o desprezo por isso, surtiu um efeito negativo na formação do seu caráter. Esse desprezo desfigurou o caráter deles. Nós, quando olhamos para esse texto, aprendemos que essa é a raiz de tudo. Se você, note bem isso é muito sério. Se você jovem que está aqui, se você homem que está aqui, mulher que está aqui, se você despreza o conhecimento de Deus e segue outras coisas, e zomba desse conhecimento como uma religiosidade fria e tola, como radicalismo religioso, se você faz isso, o risco que você corre de ter o seu caráter deformado e se transformar nesse monstro descrito aqui é imenso, se não certo. As pessoas desprezam o conhecimento de Deus
E, consequentemente, elas se transformam nesse monstro que é descrito nos versículos 28 até o 31. É assustador isso. Qual é a saída? Nós temos que conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus e a sua palavra e a sua vontade, isso transforma o nosso coração e o nosso caráter. Nós nos tornamos pessoas diferentes, melhores. E de onde isso vem? Isso vem do conhecimento de Deus.